Bom dia, graça e paz para todos vocês, meus irmãos em Cristo. Eu sou Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Estou muito feliz por tudo quanto Deus tem nos feito. Como disse o profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor depois de uma batalha ganha. Nós estamos terminando o ano de 2021 e nós passamos esses 2 anos, um ano de epidemia, mas Deus tem nos dado vitória. Quantas pessoas que perderam as suas vidas por essa doença, mas Deus tem nos livrado, Deus tem nos dado graça, tem nos dado saúde, e só nos resta engrandecer e agradecer o nosso Deus por tudo que Ele tem nos feito. Eu tenho uma palavra neste momento, e a mensagem que eu tenho é essa: o pecado é uma sombra que passou. É uma sombra que já passou, não é uma sombra que vai passar. O pecado já passou. O pecado já não existe mais. Podemos olhar para o evangelista João, na sua primeira carta, capítulo 3 e versículo 4, ele diz que o pecado é consequência da lei, que todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Nós olhamos lá para o passado, para Adão. Talvez você pode discordar um pouco, achar que não está certo, mas depois você pode examinar a Bíblia, você vai encontrar a resposta verdadeira. Porque lá em Adão, quando Deus formou aquele casal, Deus colocou ali, junto do jardim, várias árvores para alimentar, para que eles pudessem se alimentar. Mas Deus disse, esta não. Deus colocou uma árvore, essa árvore de um fruto, e ele disse, dessa vocês não tocarás. Porque no dia que nela tocar, certamente pecará? Não, certamente morrerá. Por quê? Porque o pecado não existia. Na época deles, desse casal, não havia o pecado. Se Deus tivesse iniciado o primeiro casal e tivesse colocado a lei para Adão, Adão, a partir de agora, eu trago uma lei e você está debaixo dessa lei, então o pecado teria iniciado junto com Adão. Mas nós vemos o versículo que lemos, que o pecado é transgressão de lei. E na época de Adão não havia lei, então não havia pecado. Podemos ver que também Caim tirou a vida do seu irmão Abel. Agora eu pergunto, Caim pecou? Não. Caim fez por maldade, porque Deus conhecia o coração de Caim. Deus sabia a intenção que estava no coração de Caim. Deus não podia ter evitado, mas Deus não evitou. Deus não podia ter evitado que Adão e Eva não tocassem naquele fruto, mas a Bíblia diz que Deus colocou no jardim uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Então não adianta você querer questionar o nosso Deus, porque tudo que Deus faz está dentro da sua vontade, dentro do seu plano. Nós vemos que a lei, ela veio existir 2.600 anos depois de Adão. Lá no capítulo 20 de Êxodo, versículo 13, Deus disse, não matarás. Então, a partir daquele momento, começou a ser pecado todo aquele que transgredisse. Mas na época de Adão e Abel, na época de Caim,
na época de Eva, não havia. Havia ali o quê? A transgressão. Mas transgressão do quê? De lei? Não. Deus disse, não tocarás. E ele tocou. Mas nós vemos que o apóstolo São Paulo disse que pelo um homem entrou o quê? O pecado, não a morte. E por um outro homem veio a vida, que é Jesus. Então nós vemos que o pecado começou a existir de Moisés para cá. Porque Deus destruiu o mundo com água. Por causa do quê? Por causa do pecado? Não, não foi o pecado, porque não havia pecado naquela época. Havia no coração daquele povo muita maldade. O povo fazia tudo que era desagradável aos olhos de Deus, a ponto de Deus dizer, no capítulo 6 e versículo 6 de Gênesis, ele diz, eis que me arrependo de ter feito o homem sobre a face da terra. Porque o homem era mau. No versículo 5 do mesmo capítulo, Deus disse que a maldade do homem se multiplicava cada vez mais. O homem não cessava de fazer o que era mal. Deus o destruiu com água, reservando apenas Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. Depois do dilúvio, começou nova geração. 100 anos depois, a terra já estava povoada outra vez e voltou o povo a praticar as mesmas coisas que antes, mas o pecado não, porque o pecado veio depois de Moisés. O povo começou a fazer o que era mal aos olhos de Deus, criando aquela torre, como vocês ali sabem e tal. Foi o próprio neto de Noé que assim o fez 100 anos depois. Então nós vemos que desde Adão até Moisés passou aproximadamente 2.600 anos. E quando Deus levantou Moisés, Deus disse, Moisés, você vai tirar o meu povo deste lugar, mas daqui para frente, tudo vai ser diferente, como aquela música que fala, de hoje em diante vou modificar o meu modo de vida, porque tudo vai ser diferente. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Você vai ter que aprender a ser gente. Então, Deus diz, vocês vão ter que aprender a ser um povo diferente. Hoje vocês são o meu povo. Vocês não são mais um povo de Faraó. Hoje o seu Senhor, o seu dono é o Senhor dos exércitos. Só que Deus criou uma lei. E a partir daquela lei, quando desobedecia, tropeçava em um mandamento, se tornava pecado. Como disse o apóstolo São Paulo no capítulo 7, do versículo 5 ao 7, o apóstolo Paulo disse, se não existisse a lei, eu não conhecia o pecado. O pecado eu conheci por causa da lei, porque o pecado é o que? Resposta, é consequência da lei. Mas não havendo lei, não existe pecado. Não adianta o homem querer trazer, não adianta o homem querer trazer para os dias de hoje o pecado, porque o pecado não existe mais. O pecado não volta nunca mais, porque ele foi tirado do meio do povo de Israel. Então não adianta eles querer ressuscitar. Como disse uma música, reviver o que já morreu é impossível. Então é impossível eles querer ressuscitar o pecado, porque o pecado terminou na cruz de Cristo. Jesus veio para resgatar, tirar todo o pecado da humanidade. E a Bíblia confirma
que o pecado trazia o quê? Morte sobre aquele povo. Então nós olhamos para as chamadas igrejas hoje, esse movimento. Eles pegaram aquilo que Deus já acabou, Deus já destruiu há 2000 anos atrás e trouxeram novamente para eles, trouxeram para dentro dos seus movimentos. E nós olhamos para a palavra de Deus, que diz lá em Colossenses, capítulo 2, e o versículo 16 e 17, não vos julguei pelo comer, pelo beber, por luas novas, por sábado, por festa, que tudo isso é o quê? Sombra. Mas o corpo é Cristo. Então, se na época da lei não podia comer isto, não podia beber isto, certas festas que havia naquela época, época de lua, nessa lua eu vou fazer isto, não, essa lua eu não posso fazer, sábado, todas essas coisas foi uma sombra que passou, e junto com a lei estava o pecado. Então a lei é sombra que passou, e o pecado também é sombra que passou. Não existe mais este pecado que a religião criou para trazer medo, apavoramento sobre o povo, que o povo estava debaixo de um pecado, que o povo tinha que pagar os seus pecados. Esses pecados já foi pago na cruz de Cristo, quando Cristo morreu ali no madeiro, todo o pecado de Israel, não da humanidade, porque a humanidade não tinha pecado. As demais nações não tinham pecado. O pecado gerava em torno somente de Israel. Jesus de Nazaré veio para Israel. Ele viveu para Israel. Ele morreu para Israel. E ele voltou para Israel. Nós que somos gentios, somos um povo privilegiado. Nós nascemos sem conhecer o pecado. O pecado não está mais sobre nós. Quando Jesus morreu naquela cruz, a cortina do templo foi rasgada, dando passagem para que o gentio pudesse ir diretamente a Deus. Mas as religiões costuraram novamente aquela cortina e começaram agora a exigir que o homem tem pecado, sim. Todo aquele lixo que foi tirado da velha religião judaica, todo aquele lixo, eles trouxeram para dentro das suas denominações. Tudo aquilo que é para Deus uma impureza, que Deus eliminou, tirou tudo aquilo. Eles foram lá e trouxeram e puseram tudo novamente diante do povo, trazendo abominação ao próprio Deus, porque o que Deus diz não faça, eles fazem, o que Deus diz faça, eles não fazem. Então, o que eu quero dizer neste momento, você que está me ouvindo nesta hora, talvez você tenha a preocupação, mas saiba que o pecado só existiu por causa da lei. A lei acabou em Romanos capítulo 10 e versículo 4, o fim da lei é Cristo. E ali nós vemos em Romanos capítulo 8, aqueles que estão em Cristo é nova criatura. Então no versículo 2 fala que o pecado já não existe mais sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está na pessoa de Cristo, saiba que você não está debaixo desta maldição chamada pecado. Porque o pecado gerava morte. O pecado trazia morte sobre o povo de Deus. Então você que muitas vezes não conhecia, não sabia e pensava que estava em pecado, eu tenho que buscar mais a Deus,
eu tenho que colocar minha vida em sacrifício, eu tenho que jejuar, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que ir ao monte, eu tenho que ir nas vigílias, eu tenho que fazer isto, fazer aquilo outro, saiba que isso não existe mais. É uma sombra que passou. Hoje você está como um passarinho, livre para voar, porque o pecado já não existe mais. O pecado foi uma sombra que passou. Ainda que o homem queira fazer que o pecado retorna, pode existir para eles, mas para Deus não existe mais esta palavra pecado, porque o pecado é transgressão de lei. Porque ele disse em Zacarias 3:9, num só dia removerei o pecado de toda a humanidade. Então não existe. E nós olhamos lá no capítulo 9 de Hebreus, e versículo 26, que o pecado foi exterminado por Jesus na cruz. Se o pecado foi exterminado, ele deixou de existir. E aonde a igreja está arrumando o pecado? Aonde as denominações arrumam esse pecado? Manda-se provar dentro da Bíblia, não ao seu falar. Porque é fácil subir num púlpito de uma igreja e falar: estamos em pecado, eu vivi em pecado, porque eu bebia, porque eu fumava, porque eu jogava, porque eu fazia isso. Isso apenas são consequências da carne, desobediência, coisas da carne. Mas o pecado é transgressão de lei. E hoje nós somos um povo livre e liberto por aquele sangue que na cruz foi derramado por Jesus de Nazaré e chegou também a nós que somos gentio, um povo privilegiado pelo próprio Deus. Se você ouviu esta mensagem, você gostou, dá aí o seu like. Avisa os seus amigos, parentes, dá um toque aí no sininho. Ajuda-as para que nós possamos cada vez mais avançar e alcançar mais e mais pessoas que saiam debaixo desse jugo, dessas mentiras religiosas, vivendo debaixo. Você não pode, você não pode fazer isso, você não pode ir numa festa, você não pode ir em tal lugar por causa desse pecado. Mas o pecado já não existe mais. Hoje você está livre para cultuar a Deus independente de pecado, porque o pecado já foi exterminado. Eu quero te agradecer por você que tem me ouvido, participado das mensagens, e você continua dando aí, cada dia mais, a sua atenção, essa mensagem, as mensagens que eu tenho pregado. Eu fico muito grato por você, meu irmão e minha irmã. Que Deus assim continua derramando da sua graça sobre a sua vida. Graça e paz para todos.